A todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais um dia para a glória de Deus, nós vamos fazer a leitura da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento nós vamos ler o capítulo de número 18 de Gênesis e o capítulo de número 19, tá? Logo no vídeo de cima nós vamos ler o Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao 18, tá? Desde já eu quero pedir a você que curta, compartilha e convide todos os seus amigos para participarem dessa página e ser abençoado junto comigo e contigo. Acompanhe e faça a leitura da Bíblia, hein? Vamos dar início então do capítulo de número 18 de Gênesis. Acompanhe comigo através da sua Bíblia. Depois, os 3 anjos aparecem a Abraão. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto, por isso, chegastes até vosso servo. E disseram assim: Faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, abaixo da árvore, enquanto comeram. Deus promete agora o filho Abraão. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu, Sara? Dizendo: Na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Acautelarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor
que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão agora intercede por Sodoma. Versículo 23. E aproximando-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirá também, e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, não se ire ainda, Senhor, se eu a falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Não se ire, ó Senhor, porque ainda só mais essa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. 2 anjos visitam a Ló, capítulo de número 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e saiu ao seu encontro e inclinou-se com o rosto até a terra. E disse: meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vossos caminhos. Eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram na sua casa, e preparou-lhes um banquete, e preparou bolo sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa dos homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para fora com eles e fechou a porta atrás de ti. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém,
Estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora da cidade, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor. Até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Agora a destruição de Sodoma, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre a terra, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu. Deita-te com ele, para que, em vida, conservemos a descendência de nosso pai.
E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém, queridos? Então tá, essa foi a leitura do Antigo Testamento, livro de Gênesis. Agora acompanhe no próximo vídeo a leitura do Novo Testamento, Mateus. Amém? Paz.